Ele simplesmente apresentou uma outra visão sobre duas das mais importantes religiões do planeta Terra, sobre o cristianismo e sobre o judaísmo. Ou seja, esse cara percebeu que as histórias sumérias eram a fonte das histórias bíblicas. Bom, o próprio véu da Matrix, ele faz parte de todo um sistema que é movimentado todos os dias. Você já deve ter assistido muitos outros vídeos sobre os Anunnakis, mas eu tenho certeza que você nunca assistiu um vídeo sobre os Anunnakis igual a esse que começa agora. Porque esse aqui não vai ser só um vídeo sobre os Anunnakis, ele vai ser um verdadeiro dossiê sobre esse que é um dos maiores mistérios da humanidade. Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e muito tenebroso da verdade sobre os Anunnakis. Muitas pessoas pensam que só porque eu não tenho religião, que eu não estude as religiões. E a verdade é que eu estudo muito para fazer esses vídeos aqui. Não são coisas simplesmente jogadas, aleatoriedades. Porque é justamente por trás desses mitos fundadores do pensamento religioso atual que existe muita, mas muita coisa obscura. Em 1896, um estudioso chamado Nathaniel Schmidt foi demitido de seu cargo. Ele era professor de línguas semitas na Universidade de Colgate, de Nova York. Só que por 11 anos, a universidade curtia os trabalhos desse professor e pesquisador. Ele dava aulas de hebreu, aramaico, língua cóptica, árabe e siríaco. Ele era um dos melhores do ramo. Só que em 1896, ele foi processado por heresia e demitido. Mas o que ele fez afinal para ser demitido? Ele simplesmente apresentou uma outra visão sobre duas das mais importantes religiões do planeta Terra, sobre o cristianismo e sobre o judaísmo. O que ele teria feito de errado é, ele leu os textos sumérios, os textos babilônios, os textos assírios e percebeu que as histórias desses textos eram muito parecidas, se não idênticas, às histórias da Bíblia. Lá do início da Bíblia, sabe? Mas que tipo de histórias exatamente, Carol? Bom, histórias como a de Adão e Eva, a da queda de Caim e Abel, a do Grande Dilúvio, da Torre de Babel, enfim, muitas, principalmente lá do Antigo Testamento. Ou seja, esse cara percebeu que as histórias sumérias eram a fonte das histórias bíblicas. E só de falar isso aqui nesse canal, as pessoas já vão me chamar de herege. Herege. Ai, Mona, que heresia, né? Tá, foi mal aí, galera, mas eu tenho que falar. Eu tô apenas apresentando um fato histórico. O judaísmo e o cristianismo teriam, então, as suas origens em histórias de povos do passado, povos da Mesopotâmia, povos da Suméria. Mas o problema mesmo é que a versão suméria, a versão assíria e a versão babilônica dessas histórias não mencionam Deus. Nos textos deles existem vários fatos históricos narrados, do encontro que esses nossos antepassados tiveram com uma espécie de ser, com uma outra raça, com seres vindos de outros planetas. Sim, eu estou falando deles. Eu estou falando dos Anunnakis. Lá por volta do ano 1500, um pouquinho depois do término da Idade Média, nós começamos a escavar os locais na Mesopotâmia onde a civilização suméria tinha existido. E nós encontramos mais de 200.000 placas feitas de argila com símbolos que nós desconhecíamos. Os primeiros pesquisadores que encontraram essas tábuas acharam que esses símbolos eram apenas decoração nessas peças de argila. Então, as peças foram arquivadas e permaneceram arquivadas por séculos, até que lá em 1835, Henry Rawlinson chegou no Irã. E ele era um cara do exército que estava no Irã para treinar as tropas. Bom, pelo menos era isso que ele dizia. Mas, na verdade, ele era um infiltrado que estava lá para acessar o distrito de Behistun. Ele queria encontrar a inscrição de Behistun. Mas afinal de contas, Carol, que diabos é isso? Que merda é essa da inscrição
inscrição de Berristum que eu nunca ouvi falar? Bom, a inscrição de Berristum é uma espécie de proclamação real que foi encravada em uma pedra em um desfiladeiro. Percebam que no topo dessa inscrição tem o Ahura Mazda, que é um deus persa antigo. E percebam também nessa imagem mais de pertinho que ele é um homem a bordo de uma máquina voadora. E a gente sabe que ela é voadora porque ela tem asas. O zoroastrismo apresentava Ahura Mazda como o deus supremo que criou tudo o que de bom existia. E não é à toa que a Mazda, fábrica de carros, tem esse nome. Sabe a Mazda? Pois é. Esse nome da fábrica de carros Mazda veio graças a Ahura Mazda, que é esse deus aí. Bom, nessa placa aí, nessa tal de inscrição de Berristum, haviam escrituras em 3 línguas conhecidas: persa, elamita e acadiano. Essa inscrição de Berristum era nada mais, nada menos que a chave para a tradução daquelas 200.000 peças sumérias. Igual o Rosetta Stone, que ajudou os pesquisadores a traduzir os hieróglifos egípcios, sabe? Eu não lembro disso aí, não. Ah, não lembra porque não prestou atenção nos vídeos da série do Egito, né? Porque eu falei, tá lá. Ou seja, agora eles poderiam traduzir as 200.000 tábuas sumérias e descobrir se aquilo era realmente apenas uma decoração na cerâmica. A essas tábuas sumérias se dá o nome de escrita cuneiforme. Bom, você já deve ter ouvido falar sobre isso na escola, né? Quando a gente tá na escola, tem sempre no nosso livro de história um micro capítulo falando sobre os sumérios. Nesse capítulo, geralmente fala que eram povos da Mesopotâmia que viviam ali perto do rio Tigre e Eufrates, que eles tinham inventado a escrita e que a escrita deles era em cuias e por causa disso se transformou, ou seja, foi nomeado escrita cuneiforme. Agora, vocês lembram lá do professor demitido, do Nathaniel Schmidt? Pois é, ele foi demitido, mas ele foi readmitido em outra universidade, na Cornell University, e lá ele ficou por 36 anos. E ele continuou as pesquisas provando que as escritas cuneiformes são a fonte da Bíblia e que essas histórias não são sobre Deus, mas sim são sobre o contato que o humano pré-histórico fez com os Anunnakis. E no século XX, o escritor Zecharia Sitchin começou a organizar os textos sumérios. Ele propôs, de uma maneira mais mainstream, que os Anunnakis eram uma civilização de seres alienígenas extremamente poderosos e que a chegada deles aqui no planeta Terra os colocou no topo da cadeia alimentar. E é inclusive isso que aconteceria se uma civilização mais avançada chegasse aqui no planeta Terra hoje. E é exatamente por isso que os governos têm tanto medo. E é exatamente por isso também que eles fazem acordos com civilizações mais inteligentes, mais avançadas. Porque eles sabem que se esses caras colam aqui, eles têm o potencial de dominar o planeta Terra em segundos. A história dos sumérios então conta que os Anunnakis, para criarem uma força de trabalho, hibridizaram os humanos pré-históricos com seus próprios DNAs. E a palavra Anunnaki significa aqueles que vieram do céu para a terra, que é uma frase que deixa bem clara a origem desses seres. Mas o Zecharia Sitchin não é nenhum tipo de estudioso, ele não era professor, ele não era linguista, ele não era nada. Então como é que ele poderia falar sobre essas coisas com tanta propriedade assim? Bom, é por isso que a maioria das pessoas pensa que Zecharia Sitchin é na verdade um charlatão. Porque ele não desenvolvia nenhum tipo de trabalho acadêmico sobre isso. Ele não pesquisava sobre isso, ele apresentava isso para as pessoas. Porque ele não desenvolvia nenhum tipo de trabalho acadêmico sobre isso, tipo, ele não seguia as normas da BNT, mas a verdade é que ele escrevia para as massas, ou seja, ele foi responsável por popularizar um trabalho que até então era acadêmico para as massas, para nós. É graças ao Zecharia Sitchin que nós sabemos desses assuntos hoje. Se dependesse dos acadêmicos, essa história dos Anunnakis nunca teria saído das universidades. Às vezes eu acho que é daí que vem o ranço desse povo que se acha culto do Zecharia Sitchin. Por quê? Porque eles não foram capazes de fazer o que esse cara fez com maestria. Alguns acadêmicos, esses mesmos acadêmicos que são críticos do Zecharia Sitchin, eles dizem que a palavra Anunnaki não quer dizer aqueles que vieram do céu para a terra, que isso é uma mentira, e que a palavra Anunnaki na verdade significa realeza. Mas a própria etimologia da palavra Anunnaki sugere que Zecharia Sitchin tinha razão.
A própria etimologia da palavra sugere que esses acadêmicos estão sendo financiados por entidades governamentais para ocultar essas histórias das massas. A gente sabe muito bem quem é que financia essas grandes pesquisas das grandes universidades. No Brasil, isso é financiado pelo Ministério da Ciência. Só que nos Estados Unidos, quase que 60% das pesquisas acadêmicas são financiadas pelo governo. E na Europa, esse percentual é ainda maior. Eu tô falando de 70 a 75% das pesquisas acadêmicas das universidades sendo financiadas por governos. Então, se eu tivesse uma pesquisa que estivesse sendo financiada pelo governo, eu provavelmente teria que falar aquilo que o governo quer que eu fale. Não necessariamente a verdade. E às vezes eu acho que é isso que acontece com essas pesquisas acadêmicas. Mas analisando agora a etimologia da palavra Anunnaki, Anu significa céu e Ki significa terra. Então tem céu e terra na etimologia da palavra. Então faz sentido em alguma esfera. Anunnaki, então, aqueles que vieram do céu para a terra. Mas, mesmo que você não tivesse a tradução correta dessa palavra, você não precisaria de fato da tradução correta dessa palavra para provar que esse povo teve contato com uma raça de seres inteligentes que vieram do espaço. Porque quando você lê as escritas cuneiformes, lá tá escrito que os Anunnakis vieram do céu. Ou seja, não é só o nome Anunnaki que sugere que eles vieram do céu. Nas escritas cuneiformes, se diz abertamente que eles vieram do céu. A governança aqui no nosso planeta, ela sempre vem daquele que tem o maior poder de dominância para aquele que tem o menor poder de dominância, certo? A governança dos seres humanos, ou seja, aqueles que estão acima de nós, são sempre deuses, sempre seres superiores, seres supremos. E assim, então, foram decididas as linhas da realeza. Ah, e se você quiser saber o motivo pelo qual a família real britânica é a família real britânica, que é uma das famílias mais poderosas do mundo, que comanda o Commonwealth, que é um total de 15 reinos comandados, eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui do canal que você vai entender tudo. Mas, só dando um spoiler aqui rapidinho, eles são descendentes dos Anunnakis. Mas passa lá nesse vídeo depois que você vai entender melhor o que significa isso. E nós temos toda essa narrativa aqui no planeta Terra, dos reis do passado, reis do presente, enfim. Na mitologia suméria, a referência do primeiro deus humano diz que ele foi Gilgamesh. Ah, e inclusive quem não assistiu ao vídeo dos Eternos aqui no canal, eu também recomendo fortemente, porque sim, nós também estamos falando de Anunnakis, nós também estamos falando de sumérios. Gente, sério, tudo se conecta. O Gilgamesh, ele foi um rei de transição, ou seja, ele não era nem 100% Anunnaki, nem 100% humano. Ele era híbrido. O nome dele aparece na lista dos reis sumérios, que é um dos artefatos mais famosos da antiguidade. Hoje, essa peça está lá em Oxford, em um museu de antiguidades. Algumas dinastias dessa época dos sumérios duravam 24 mil anos e tinham apenas 23 reis, ou seja, cada rei tinha pelo menos vivido 1000 anos. Como? Só que se você pesquisar no Google quanto tempo vivia um homem na época dos sumérios, você vai ter a resposta que as mulheres viviam em média 35 anos e os homens 45 anos. Ué, então esses reis eles eram o quê? Se eles viviam mais de 1000 anos? Bom, alguns acadêmicos dizem que essas datas eram simbólicas, ou que eles usavam uma medida de tempo diferente, mas eles usavam as mesmas medidas de tempo para calcular todas as outras coisas, mas a idade deles não. Não faz muito sentido, né, senhores acadêmicos? Ai, gente, é sério, esse povo faz a gente de trouxa. Quer falar que, os Anunnakis não usavam a mesma medida de tempo que nós usamos para calcular ano. Tá, mas eles usavam todas as outras medidas de tempo igual, e o ano não? Ah, dá licença, meu! E essa lista dos reis sumérios, ela não é a única evidência que aponta para o fato desses Anunnakis serem extraterrestres. A versão suméria da Torre de Babel, ou seja, a versão original, fala que 50 engenheiros aplicaram uma tecnologia misteriosa para despachar 300 observadores para suas estações nas estrelas. Como assim, gente? Como assim que colou 50 caras lá? E esses 50 caras despacharam em naves 300 pessoas para observar a Torre de Babel de cima.
Ou seja, eles despacharam 300 pessoas pra cima em uma nave? Talvez em uma nave. Em uma estação espacial? Talvez em uma estação espacial. Junto com a narrativa da Bíblia, nós entendemos então a Torre de Babel como sendo um imenso portal Stargate. Ou seja, um local que foi construído que permitia que seres chegassem mais rapidamente em suas estações espaciais. Em Gênesis, nós temos duas palavras para Deus. Uma delas é Elohim e a outra é Jeová. Então, o fato da palavra Jeová aparecer em textos muito mais antigos na Bíblia nos faz perceber que a Bíblia não é a versão original da história. E quem tá mais desperto já sabe que não é mesmo. Agora, quem tá dormindo tá assim. Pô, uma viagem dessa mina aí. Isso significa que a história foi recontada por alguém depois dos tempos de Moisés. A gente sabe muito bem que a versão que existe hoje do Antigo Testamento foi escrita no século VI, lá no Império Bizantino. Originalmente, não tinha Jeová na história. Pronto, agora também eu vou ser queimada na fogueira pelos testemunhas. Mas a palavra Elohim é a única que aparece. E como eu já mencionei anteriormente em outros vídeos aqui do canal, Elohim é um nome que parece singular, mas ele é plural, ou seja, um ser plural com comportamentos plurais, porque é uma palavra que vem do hebraico. Então tomem muito cuidado e prestem muita atenção quem está falando, quem está ditando as suas crenças. Por quê? Porque as pessoas elas pegam a interpretação da Bíblia e usam a favor delas mesmas para suas próprias agendas, para iludir e ludibriar massas. Então tome muito cuidado com quem você está obtendo as suas informações, as suas ajudas e as suas crenças espirituais, principalmente. Mas a palavra Elohim é uma palavra que tem uma elasticidade muito grande de traduções. A palavra Elohim significa do hebraico para o português os poderosos. E quando você lê Gênesis e traduz a palavra Elohim no plural, o texto muda completamente e automaticamente se alinha com as inscrições sumérias sobre os Anunnakis. Ou seja, não é uma história sobre deuses. É uma história sobre seres poderosos. Mas, se esses seres estiveram aqui mesmo, eles deixaram alguma evidência ou são apenas histórias? Bom, pra galera que só fala assim... Assim, gata, onde é que são as provas? Porque falar, até papagaio fala, né? Nem que eu trouxesse aqui uma amostra do DNA dos Anunnakis, essa galera acreditaria. Porque as pessoas vivem uma espécie de fé cega. Eu diria que até uma fé burra. Cobre como se fosse um véu assim, ó, o olho delas. E aí é ignorância pura. Então você poderia apresentar para esse povo a prova que fosse, não adiantaria de nada. Mas caso você precise de alguma prova que esses caras estiveram aqui, você tem que olhar, por exemplo, lá para a Indonésia, que nós temos os nossos ancestrais como o Homo florensis, ou os gigantes de cabeça vermelha lá da América do Norte, ou nos crânios de Paraca, esses mesmos seriam uma evidência. Então, evidências existem, mas como remover o véu? Como tirar o véu da sociedade? Como remover essa fé cega e burra? Eu acho, na minha opinião, que não tem como. Bom, o próprio véu da Matrix, ele faz parte de todo um sistema que é movimentado todos os dias. As suas crenças limitantes aumentam esse sistema. E não, eu não tô falando só de religião não, tá? Eu tô falando de tudo. E as evidências são tão bizarras, mas tão bizarras, que as pessoas estão realmente muito cegas para não perceberem. O que é uma pena. Mas enfim, vamos seguindo o baile, porque eu não tô aqui pra convencer ninguém. Eu tô aqui apenas na função de apresentadora. Mas se você quer ainda mais provas, vamos seguindo o baile com mais provas. Lá em 2003 rolava aquilo que nós conhecemos muito bem como Iraque. E durante essa guerra do Iraque, o túmulo de Gilgamesh foi encontrado. E foi notícia até na BBC na época. E adivinhem, de acordo com as notícias, eles resolveram não investigar. Ué, gente, mas não é o túmulo de uma criatura que dizem que é uma criatura híbrida. Você não ia querer saber? Pega os restos mortais dessa criatura, o que sobrou ali, faz um teste de DNA e tira a prova. Você não ia querer saber? Ah, não, melhor não, né, gente? Ah, não vamos investigar, não. Deixa pra lá, essa história aconteceu há tanto tempo. Pra que a gente vai mexer nisso agora?
Vai que a gente descobre a verdade e aí o véu cai. E aí a gente para de conseguir enganar as pessoas. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tá uma ventania aqui, porque tá tendo ciclone e os ventos estão a 100 km por hora. Então tá um barulhão. Eu espero que não esteja atrapalhando o vídeo de verdade, mas se estiver, peço desculpas. Ainda não descobri nenhuma maneira de controlar o tempo. Voltando aqui então, até o túmulo da rainha Puabi, que era uma rainha suméria. Nós já encontramos o túmulo dela, mas mais uma vez, o resultado da pesquisa com a rainha Puabi foi qual? Vocês querem saber mesmo? Vocês estão preparados? Pois é. Encontraram o túmulo da rainha Puabi, sabem que ela era uma rainha suméria e falaram: ah, não, isso aí nós não vamos investigar, não. Você não ia querer saber? Não é estranho isso aí? Agora, por que uma raça de seres extraterrestres sairia lá do planeta delas e viria aqui pra Terra para querer colocar aqui na Terra o modo de vida deles, o modus operandi da sociedade deles? Bom, pelos exatos mesmos motivos que os portugueses colonizaram o Brasil, por exemplo, ou que os ingleses colonizaram 171 países, sendo eles os maiores colonizadores da história do nosso planeta. Por quê, Carol? Não entendi. Se você não entendeu, as nações fazem isso, e principalmente o humano faz isso, por poder. Os colonizadores chegam no lugar, impõem suas regras, sua cultura, suas escolas, sua polícia, seu modo de governo, e quando eles percebem que já está funcionando da maneira que eles querem, eles vão embora, certo? Eles vão embora, mas ainda continuam usufruindo de todos os benefícios de se sentarem no topo da cadeia econômica. Compare economicamente, por exemplo, a França com qualquer uma de suas colônias. Agora, compare todos os países com suas antigas colônias. E perceba que até hoje, mesmo depois das independências desses países, os colonizadores continuam no topo. Se nós, brasileiros que fomos colonizados pelos portugueses, temos muita influência portuguesa na nossa vida no Brasil, como a cultura, a comida, a língua, a música, imaginem vocês o quanto de influência dos Anunnakis nós não temos aqui no planeta Terra. Porque afinal de contas, o que eles fizeram aqui foi exatamente o que os portugueses fizeram no Brasil, uma colonização. Além disso, nos textos sumérios consta que os Anunnakis estavam muito interessados nas riquezas naturais do planeta Terra. Alguma semelhança com toda e qualquer colonização que já tenha acontecido com o planeta? Não sei, não consigo pensar. Nunca aconteceu. Quem aí já leu os sermões do Padre Antônio Vieira? Quem era o Padre Antônio Vieira? Ele era um teólogo português que foi ao Brasil catequizar os indígenas, pressupondo que esses indígenas não tinham religião. Ele dizia que ele saiu da casa dele para ir para o Brasil levar conhecimento aos povos indígenas. Conhecimento que ele achava que os indígenas não tinham. Então, nas narrativas babilônicas de Oana de Apcalo, existe a história de que visitantes de fora da Terra ajudaram na educação dos humanos ancestrais. Os nativos americanos falam sobre a visita de seres multidimensionais que ensinou muitas coisas para eles. Na mitologia Zulu, tem-se uma história que fala sobre os nossos ancestrais terem sido ensinados por seres avançados, ou seja, não é só na cultura dos sumérios que a história se repete. Enlil era o rei Anunnaki. Ele também era conhecido como o deus sumério do ar e da tempestade. E ele tinha umas agendas bem perversas e sombrias para a humanidade. Ele não era bonzinho, não. Então não pense você que sempre os Anunnakis eram seres benevolentes, que eles falavam assim: ai, que delícia, que planeta atrasado, vamos lá ajudar? Não, gente, não era isso não. Mas ao mesmo tempo tinha a figura do chamado Enki, que era filho da deusa Namu. Ele era o deus da sabedoria, da água, da fecundidade. E ele era mais gente boa. Ele era o líder do projeto Terra. Se eu fosse comparar com a história do Brasil, eu diria que ele era tipo o Dom Pedro de Alcântara Bragança. Você vai falar: nossa, Carol, quem é esse? Eu vou falar: gente, Dom Pedro I, o cara lá que proclamou a independência do Brasil, sabe? Vocês sabem mesmo ou vocês fugiram da escola? Eu sei, mas aqui nesse canal nós somos uma verdadeira onda contra a ignorância. E o que era, afinal, esse tal desse projeto Terra que o Enki tinha? Bom, ele queria fazer um upgrade nos seres humanos, para que esses seres humanos tivessem uma vida mais consciente. E olha que merda, gente, mais de 7.000 anos depois desse planinho do Enki aí de dar mais consciência aos seres humanos, parece que não deu certo esse projeto dele não, viu?
Por quê? Porque nós hoje em dia estamos cada vez menos conscientes, fazendo coisas que nós nem sabemos o motivo pelo qual nós estamos fazendo, cada vez mais e mais presos à Matrix para alimentar um sistema que precisa ser alimentado, e esse sistema é constantemente propagado para nós como se fosse realmente necessário de ser alimentado. Então parece que o plano que Enki tinha lá atrás e todo o trabalho que ele fez foi em vão. Então, olha que merda, Enki. Mais de 7.000 anos depois de toda a sua empreitada para fornecer mais consciência aos seres humanos, hoje, no momento presente, nós gastamos o nosso tempo discutindo no Twitter ou no X. E não é só no Twitter, não, ou no X, que a gente discute sobre coisas inúteis. Será que os Anunnakis precisariam retornar para recomeçar esse projeto? Bom, Enki e Enlil brigaram porque Enlil queria devastar o planeta, destruir mesmo essa raça de lindos que são os humanos. Então, o Enki buscou a ajuda de Atrahasis, que é um cara que vocês podem conhecer também como Ziusudra. Aí você vai falar, quem? Eu vou falar, cara, como assim você não sabe quem é Ziusudra? É Noé, gente, é que ele era Ziusudra lá nas histórias sumérias, mas na Bíblia ele virou Noé, porque Ziusudra também é um nome bem difícil de ser pronunciado. Enfim, o Enki forneceu instruções para esse cara de como escapar de um cataclisma que o Enlil estava preparando para a Terra. O Enlil queria fazer um reset na Terra. E daí, o Enki ensina esse tal de Noé a construir uma cápsula para que ele coloque toda a sua família e os animais para recomeçar esse projeto Terra quando a fúria de Enlil diminuísse. Bom, qualquer semelhança com a história de Noé que está na Bíblia é mera coincidência. Afinal de contas, alguma vez você já se perguntou de onde eles tiraram essa história? Tipo, quem inventou essa história? Bom, agora você sabe. Eles tiraram das histórias dos sumérios. E daí a humanidade ficou no fogo cruzado dessa treta entre o Enki e o Enlil. Pô, de onde é que tu tira essas coisas? Tu tá inventando essas histórias pra nos enganar. Bom, eu tô tirando da tradução das tábuas sumérias. Sabe o que você faz, Jota? Vai até o Irã, sobe na montanha, vê lá a inscrição de Berristum, aprende a falar persa, elemita e acadiano, traduz as tábuas sumérias e aí você vai entender de onde que eu tô tirando essas informações. Hoje mesmo, nas abduções alienígenas que acontecem, essas abduções, elas refletem agendas similares. Algumas dessas abduções são feitas por seres malignos que querem o atraso da humanidade. Outras abduções são feitas por seres benevolentes que querem ajudar a humanidade. Ou seja, ainda continuamos na mesma agenda. Então eu posso lhes dizer que nada mudou. Agora, será que essa narrativa dos Anunnakis, ela explica essa noção de separação que nós temos de todos os outros animais aqui do planeta Terra? Será que essa narrativa dos Anunnakis explica essa nossa falta de conexão com o planeta Terra? Será que isso explica esse medo de nós não sabermos quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos? Será que essas narrativas respondem às questões mais profundas do ser? Não, né, gente? Em 100%, essas narrativas não respondem essas perguntas. Mas ela já ajuda a entender muita coisa, principalmente para quem tá desperto, né? Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse verdadeiro dossiê dos Anunnakis. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui nesse canal e você falou, que interessante, se inscreva, porque depois você vai me procurar, você não vai me achar. Você não lembra nem meu nome, então se inscreve, clica aqui embaixo e já ativa os sininhos para você receber todos os vídeos novos que eu postar aqui. Importante, gente, o YouTube só manda notificação para quem interage com os vídeos. Então se você comenta, se você curte, se você tem o sininho aqui embaixo aceso, você vai receber, né, as notificações do canal. Se não, não. Então interaja aí bastante com os vídeos, já compartilha com os seus amigos e não se esqueça que eu deixei indicação de 2 vídeos para vocês assistirem nesse vídeo aqui. Um deles é sobre a rainha, né, sobre a família real, e o outro é sobre o filme Eternos da Marvel, que tem total ligação com essa história dos Anunnakis e principalmente com essa mentira propagada por uma religião. Eu vou ficando por aqui então e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos.